Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu bato um papo com Rodrigo Hernandes, que na verdade é uma espécie de comportamentalista, né? Ser especialista em gente, não é isso? É o que a gente tem buscado desenvolver cada vez mais competência para trabalhar. Ah, que legal. Especialista em negócios. Você é formado em comércio exterior? No que você é formado? Me conta. Comércio internacional. É minha primeira formação. Foi logo que depois da fase da juventude eu procurei uma bagagem acadêmica. Trabalhei com isso durante 12 anos à frente de empresas aqui da região, de importação, exportação, cadeia logística, foi o que eu me especializei, né? Negócios e projetos. Tá. Ao longo E pós isso, muito novo, assumi cargo de gestão, Mônica. E aí eu percebi que, além de negócio que eu sabia, eu me tornei um exímio realizador. Muita boa vontade, vim de família muito pobrinha, então eu peguei a oportunidade no mercado de trabalho de talvez sair dessa classe, enfim, começar a ter prosperidade na vida. E aí eu percebi, quando assumi cargo de gestão, ainda muito cedo, com 23 anos, que eu sabia fazer negócios, que eu sabia negociar, que eu sabia criar projetos, mas que pouco ou nada eu tinha competência para relacionamento com pessoas. E eu me tornei um líder. Então, como fazer isso? Foi quando eu comecei a buscar conhecimentos complementares que a academia, a universidade não me trazia. Eu me formei em practitioner, programação neurolinguística, depois em coaching, e daí eu percebi que eu sou um apaixonado, sim, por negócios, mas também e principalmente por gente. Ah, que legal, hein? E hoje você faz o quê? Você dá palestras, Porque, assim, a nossa proposta hoje era falar de comportamento empreendedor em jovens. Eu sei que você dá uma série de palestras, mas você dá muitos cursos também, não é? Quando eu decidi fazer essa mudança, sair da carreira corporativa, começou tudo com uma brincadeira até, Mônica, depois a gente pode falar mais, e eu pivotei, mudei a direção dessa carreira que eu constituía. Eu comecei a fazer palestras. Eu comecei aqui em Santos, eu sou de Santos, sou apaixonado por nossa cidade, e eu comecei a fazer a primeira palestra aqui para 20 pessoas, Mônica. E de lá eu tive certeza e a convicção de que aquele amor por pessoas seria esse um caminho para poder desenvolver ainda mais competências, com um conceito que eu acredito que é muito vertical. Produtos, serviços, que são as minhas paixões, eles só são reflexos de pessoas de sucesso. Com certeza. Esse é o corte que nós desenvolvemos. E esse exercício dessa primeira palestra começou a ganhar atração, Mônica. Eu sou do offline, tá? Eu sou do negócio, mas aí eu descobri as mídias sociais, as mídias sociais nos descobriram aqui em Santos, e hoje a gente roda o Brasil inteiro, com programas de treinamento para universitários, para companhias, e foi uma grata surpresa. Em 2 anos, há 6 meses atrás, o semestre de 2014, foram 36.200 jovens que nós palestramos em todos os estados do Brasil, praticamente. Que legal. Então esse é um dos legados dos projetos que a gente tem desenvolvida, na verdade. Agora, conta pra gente, como é que a gente pode descobrir parceiros e sócios? Olha, eu recebo todos os dias, por causa do trabalho efetivo que a gente faz em mídias sociais, inúmeras perguntas. Essa é uma que está sempre em voga. Como eu faço para desenvolver o parceiro ideal? Como eu busco alguém que pode me auxiliar com dinheiro, com força de trabalho? Isso não é uma dúvida só de quem está vendo a gente agora, tá? Isso é geral. Eu fiz uma pesquisa com 25 mil empreendedores no Brasil, e essa pergunta foi uma das 5 mais. A primeira sugestão que a gente dá, Mônica, que é o seguinte: a gente precisa alinhar muito o propósito dessas figuras. Lembrando que o foco do nosso trabalho é as pessoas por trás do negócio. Seja ele uma quituteria, seja ele uma loja de carros. Muitas vezes a gente procura um perfil de alguém que pense igual a nós. Uma pessoa que queira as mesmas coisas. E propósito não está atrelado a nós termos a mesma opinião. Sim. A vermos o mundo da mesma forma. Por exemplo, o perfil complementar, ele é o que vai fazer diferença. Eu sou bom na parte administrativa. O meu sócio, esse meu parceiro, é bom na parte comercial. Ele sabe se comunicar melhor, ele vende melhor. Ou talvez eu tenha alguém que é bom de operação, sabe executar. Então, buscar esses perfis que se complementem, porém, que tenham a mesma visão de propósito, o que a gente quer fazer com esse negócio, até onde a gente quer chegar com isso. Porque muitas vezes a gente põe amigos, pessoas que nós gostamos, e descobrimos durante o caminho, o processo, que as opiniões são muito divergentes. E aí, às vezes, se tornam até inimigos, né? E aí a gente perde uma amizade, a gente perde um potencial
potencial negócio de sucesso por causa de, antes de iniciar isso, não considerar esse pilar fundamental que é propósito. Agora, você fala, né, num investidor anjo, né? Conta pra gente o que é isso. Meu primeiro trabalho, quando começamos esses projetos, era orientado por micro e pequeno empreendedor. Tá? Porque nós temos um universo de pesquisas da Datafolha, do Senai, mostram que no Brasil 88% das pessoas querem empreender. Não querem mais ficar sentadas nos postos de trabalho, não querem mais ter chefes. Ok. E esses caras saem apaixonados das suas carreiras, pegam seu fundo de garantia e investem no seu sonho. Só que esse cara não desenvolveu competência administrativa, ele não foi capacitado para ser um gestor de um negócio próprio, para vender esse negócio próprio, enfim, uma série de outras variáveis. E aí acontece que, quando eu comecei a trabalhar com esse micro e pequeno empreendedor, eu fui descoberto pelo mercado do jovem universitário, talvez pela nossa linguagem, pelo formato que trabalhamos, e aí chuvas de perguntas. Eu quero ter uma startup. Startup é aquela empresa modelo, nova, que geralmente é atrelada à tecnologia, à internet. Esse cara abre um aplicativo e quer procurar um investidor para ter os seus milhões. E a gente precisa voltar um pouco antes. Antes de eu apresentar esse business plan, esse projeto, eu preciso ter uma ideia validada, Mônica. E o que é uma ideia validada? Mônica, eu acabei de ter uma ideia fantástica. Uma possibilidade de negócio, e eu acho que todo mundo precisa desse produto. Todo mundo? São mais de 4 bilhões de pessoas. Todo mundo quem? Validada é o seguinte, é relevante para mim, eu acho que é legal, eu converso com mais um, passa a ser legal para ele também, opa, despertou interesse. Quando eu apresento para um mercado, para parceiros, para amigos, aí entra a pergunta, esse cara compraria isso? Vamos ter que descobrir isso no próximo bloco. Tá certo. Eu converso com o Rodrigo Hernandes sobre o empreendedor, sobre o jovem empreendedor. Rodrigo, nós estávamos falando do empreendedor anjo, né, na verdade. E aí o que fazer para validar, né? Qual é a ideia ideal? Como que a gente faz isso? Mônica, eu tenho alguns presentinhos na minha vida que eu chamo, que são pessoas que nessa carreira, nesses projetos que viemos desenvolvendo, eu conheci. E o meu mentor, que é aquele que me auxilia a desenvolver novos projetos, a execuções desses projetos, é o Carlos Miranda. Ele é ele é CEO, presidente e fundador de um grupo de investimento bem relevante do Brasil. Ele é mentor da Endeavor, que é o maior grupo global de empreendedorismo, e ele fala muito disso. Imagina o seguinte: quantas ideias fantásticas que esses caras, que são investidores, recebem por minuto. Com certeza. De jovens apaixonados, sim, mas que ainda estão muitas vezes numa fase embrionária, que é o que a gente falava, só numa ideia por causa da paixão. Eu preciso validar. E quem valida essa ideia, Mônica, é o mercado. Não é o meu sonho, não é só a minha paixão. Eu preciso apresentar isso para mais pessoas. E depois disso saber se isso é relevante para eles. E depois a última pergunta, você compraria isso? E quando você consegue concluir esse ciclo, uma boa ideia, comprovar a execução dela, apresentar para um possível comprador e ele comprar, daí sim, se você fizer um ótimo business plan, uma ótima estrutura desse negócio, fica menos difícil de alcançar esse tão sonhado investidor anjo que as pessoas procuram muito hoje. Sim, e saber, a pessoa também precisa saber se vender, né? Que nem todo mundo sabe, né? Eu brinco que a principal marca de qualquer negócio e produto somos nós mesmos. Sim. Então eu acho que faz sentido muito o que você está falando. Que nem sempre a pessoa sabe. Às vezes existem pessoas muito bons na execução, outros são muito bons na ideação, mas não são bons na hora de apresentação, né? Daí a importância dessas associações que nós falávamos até. Claro. Eu não preciso saber tocar todos os pratos ao mesmo tempo. Muito pelo contrário, se eu conseguir me associar, trazer pessoas para esse projeto, essa ideia, para esse produto, que possam me potencializar, possivelmente você gasta menos tempo, dinheiro ou energia. Daí as parcerias, né? Agora, qual você acha que é o perfil empreendedor ideal? Vamos lá, isso também é uma pergunta que eu recebo quase todos os dias, através do Facebook, enfim, do YouTube, dos nossos canais de comunicação. O que eu preciso fazer? Então, qual é a conduta ideal? E aí eu volto sempre com uma pergunta. O que é que você espera fazer? Aonde você espera chegar com tudo isso? Porque nós procuramos, eu não vou questionar o sistema de ensino, tá? Apesar de fazê-lo muitas vezes, porque eu questiono o seguinte: nós temos uma cultura de educação, Mônica, que foca no conhecimento.
E conhecimento é fundamental. Eu preciso aprender a saber fazer contas, projetos, enfim. Porém, nós precisamos, e esse empreendedor, jovem ou até mais velho, ele precisa entender que conhecimento é informação geral específica. Isso não dá garantia nenhuma de agregar competência. E competência é pegar uma informação, saber criar, agir, reagir e criar valor. E nós não temos isso na formação das nossas escolas, desde o fundamental ao ensino médio e nem nas universidades. Então os nossos projetos, eles têm um viés muito forte, latente, de desenvolver competência. Nós temos mães no lar que são extremamente competentes. E nós temos pessoas com grandes títulos na parede que não conseguem tirar ideias do papel. Então isso é só um exemplo que comprova que conhecimento não é competência. Claro. Você acha que esse é um dos desafios da vida empreendedora? Eu acho que esse é um dos desafios dos meus projetos. Por isso que eu acredito que faz sentido. Nós precisamos, lógico que é embrionário, o Brasil é a bola da vez. Você escuta em toda a TV, em todo jornal, o tema empreendedor. E as pessoas ainda confundem, Ana. Eu recebi uma pesquisa de Maceió, de um projeto que a gente participa, de jovens do ensino médio. 88% dos nossos jovens ainda acham que empreender é ter um CNPJ e usar um terno e gravata. Isso é muito duro, porque empreender não tem nada somente, também é isso, mas não tem nada somente relacionado a isso. Empreender é saber identificar quem eu sou. Se eu fizesse uma pergunta agora para quem assiste a gente, quem é você? Mônica, todos os dias eu levanto e saio de casa querendo ser mais e melhor, fazer acontecer, seja no meu trabalho, seja com o meu sonho, com o meu projeto. E eu não sei responder a pergunta, quem sou eu? E isso, quando a gente faz essa pergunta, tem uma palestra que nós começamos com essa pergunta, as pessoas falam, mas espera aí, Rodrigo, o que isso tem a ver com construir e realizar sucesso? Ser um empreendedor de sucesso? Tudo a ver. Porque se você não, a tua realização não estiver associada com quem é essa pergunta... Sim. Isso vai num dos meus pressupostos, que quando nós fazemos aquilo que nós gostamos de verdade, você já tem uma grande parte do caminho. Porque daí eu acho que, eu brinco sempre com o paralelo de boa vontade e propósito. Se eu faço aquilo que eu gosto, que realmente faz sentido para mim, eu encontro o propósito. Sim. E boa vontade é a primeira que vai embora quando o dinheiro falta. Sim. Boa vontade é a primeira que vai embora quando o sócio não corresponde ou quando o mercado não atende. Agora, propósito, faça chuva ou faça sol, vai te impulsionar a continuar. Sim, sim. Então faz muito sentido. Agora, você fala muito, né, um dos seus slogans é que eu sou apaixonado por gente, né? O meu negócio é gente, Sim, não é isso? Exato. Fala um pouquinho disso. Como eu te falei, quando eu comecei a desenvolver alguns conhecimentos complementares à academia, à universidade, à escola, eu percebi que negócios, projetos, estruturas organizacionais são fantásticas. Porém, do que servem estas sem pessoas? Então eu brinco e falava com o Carlos no almoço a semana passada, a gente precisa fazer o caminho do back to the base. Eu preciso voltar. As empresas antes eram valoradas pelo seguinte, algumas décadas atrás. Empresas que têm ativos. Empresas que têm prédios, empresas que têm veículos, empresas que têm, enfim, ativos físicos. Hoje a gente vive uma migração disso, que as empresas hoje estão nas nuvens, na internet. O Google, a empresa mais valiosa, a Apple, que faz um produto final, mas também trabalha no ambiente eletrônico, enfim. E agora, as empresas que mais têm valor são as empresas que mais valorizam pessoas. Sim. Então eu acredito muito nessa máxima. Já voltamos a falar. O meu papo de hoje é com Rodrigo Hernandes sobre comportamento empreendedor. Rodrigo, afinal, o que é o empreendedorismo? Isso também é uma pergunta, uma palavra muito em voga, muito na moda, e as pessoas às vezes não conseguem responder. Eu gosto, antes de responder essa pergunta, de fazer um paralelo. Eu queria convidar para aqueles que têm ainda os mamães e os papais em casa, que olhassem a figura da mamãe. Administrar o lar, cuidar da família, da saúde desse lar. Geralmente a nossa estrutura dos homens também é ela que auxilia a administrar, o braço direito. Ainda assim, ser mulher, ser profissional, ser amiga na rua. Esse é um exemplo prático de uma figura empreendedora, histórica, talvez a primeira da história da humanidade. Sem dúvida. Eu já sou um fã. Isso é o Se Vira nos 30, né? Eu já sou um fã sem correção da mulher por causa disso também.
Mas empreender é muito mais do que só abrir um CNPJ, usar um terno e uma gravata. Empreender é conseguir identificar, eu costumo brincar com os meninos, nas palestras, nas empresas que vou, fecha os olhos, sente a tua pulsação. Tá vendo o que te faz esse bombar do coração, que te dá esse frio na barriga? Saber identificar isso, respeitar e pôr isso em movimento, faz mais sentido com o que é então esse empreender. Tem algumas características de empreendedorismo. Esse que abre o seu CNPJ e vai fazer o seu negócio. O empreendedor, intraempreendedor, que é aquele que a empresa é do outro, é do chefe, mas ele entra lá e veste a camisa. Esse é um perfil de empreendedor. Sim. E trabalha como se fosse dele a empresa. Tem um outro empreendedor que é um empreendedor social. Cria um projeto, um negócio para impacto positivo na sociedade, o qual eu gosto muito também. Tá? E empreendedorismo é um comportamento, é uma visão de vida, da onde eu transito e de é uma como maneira eu de ser, na verdade. Sem dúvida. E eu Sim. acho que isso é inerente do ser humano. Sim. Todos somos. Alguns usam esses recursos, outros preferem não. E quais são os desafios de ser empreendedor? Hoje, a gente está num franco processo político, crítico, econômico, e as pessoas costumam, é o que eu recebo muito de feedback, mas a presidenta não me deixa empreender. Mas a minha mamãe não me deixa empreender. Minha sociedade, o meu cachorro, o carro, dinheiro, falta dele. É muito mais fácil projetar, Mônica, e responsabilizar tudo que eu não posso. Sim, as variáveis situacionais. As variáveis que não são minhas. Sim. E os desafios do empreendedor é ele reconhecer que ele é o agente potencializador desse sonho. Durante um instante, é um percurso muito solitário, porque ele é o apaixonado, ele é o que acredita na ideia, e ele vai ter que, na execução, comprovar para quem está à volta que isso pode acontecer. Então, o principal desafio é esse cara entender que nem sempre o cenário vai deixar de ser hostil. Muito pelo contrário, o empreendedor é aquele cara que converte o cenário hostil em oportunidade. Ou seja, a minha máxima que somos o que pensamos. E, na verdade, isso é a base da neurolinguística. Exatamente. Né? É isso aí. Agora, para aquela pessoa que diz, mas eu quero tanto aprender, só que eu não tenho dinheiro, o que você poderia dizer? Isso também é algo que eu recebo muito sobre perguntas. Eu não sei se o nosso telespectador sabe disso, que hoje eu e você que está vendo a gente agora, pode fazer uma especialização, um curso de MBA de Harvard, de graça. A tecnologia, hoje muitas pessoas ainda usam o Facebook, as redes sociais para hashtag Partiu Academia, e tem muito conteúdo gratuito dentro dessas redes sociais. Veduca, fica uma dica que eu acho muito funcional. Eu conheci os fundadores desse projeto. Eles foram até Harvard, o MIT, as melhores universidades do mundo, e pediram, eu quero levar para o Brasil uma educação especial, high quality, como eles falam, de graça. Me ajuda. A mesma aula que hoje existe lá em Harvard está disponível nessa plataforma de graça. Então, é claro que você vai precisar, assim que conseguir monetizar o seu processo, investir. Tudo vai exigir um preço, tempo, dinheiro, energia, mas hoje já tem, dentro dos canais do YouTube, nós desenvolvemos conteúdo gratuito toda semana, tem uma série de grandes empreendedores que já fazem isso. Então, ao invés de usar esses canais de mídia online, só para brincadeira, não estou questionando que não precisa usar. Sim, mas você pode aprender uma série de coisas realmente usando seu tempo de uma maneira melhor. Muito conteúdo especialista está disponível hoje nas redes. Como então eu posso desenvolver o meu sonho de carreira, né? Eu acho que algumas coisas que nós dizemos aqui, achar essa resposta de quem eu sou. Aonde eu quero chegar. Aonde e por que eu quero chegar. E o que eu espero fazer com isso, e se eu conseguir incutar, e fica uma dica, um propósito de negócios que querem mexer no bolso de consumidores estão morrendo ou estagnando. Agora a nova proposta é, isso que você faz, o que isso gera de impacto positivo para o seu meio, desde a sua casa, os seus colaboradores, a sua sociedade, o seu bairro, o seu estado, o seu país, o seu mundo. Então quando você consegue ter essa visão global, aquilo que você fala pode fazer sentido para quem está ouvindo do lado de lá. E aí as coisas, os milagres começam a acontecer. Isso aí. Dica final para o nosso telespectador. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. E eu termino com uma frase que uso no meu dia, nas minhas palestras, e que faz muito sentido para mim. A maior e melhor empresa do mundo chama-se Sua Vida, e você é o único com poder de decretar. Fale em seu sucesso. Eu escolho o seu sucesso. E você?
É isso mesmo. E você é a mudança que você quer ver em você mesmo, não é verdade? Exatamente. Muito obrigada, foi muito legal falar com você. Agradeço. Foi maravilhoso. E não deixe de acessar o meu site www.monicadelimasazevedo.psc.br, onde você vai ver dicas, artigos, sugestões, tem muita coisa legal. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.